Olá, amada igreja, como é bom poder transmitir mais uma vez a palavra do Senhor a vocês. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da arma mais poderosa do mundo. Qual será que é a arma mais poderosa do mundo? Alguns podem dizer até que é a AK-47, mais conhecida pelo nome de seu inventor, Kalashnikov, uma arma em que mais mata por minuto. É uma arma potente, mas ainda não é a arma mais poderosa do mundo. Alguns podem dizer de que é a Schwere Gustav, ou a pesada Gustavo. É uma arma colossal, arma inventada pelos nazistas alemães em 1941 e tinha como objetivo aniquilar os seus inimigos não somente pela potência, mas também pelo tamanho. As medidas delas eram impressionantes. Ela pesava 1.344 toneladas e podia lançar um projétil de até 7.000 quilos a 37.000 metros. Ou seja, 37 quilômetros, um projétil de 7.000 quilos. Isso era impressionante. Mas ainda assim não é a arma mais letal do mundo. As armas mais letais do mundo, muitos concordam de não usá-las, pois elas podem fugir do controle. Elas podem simplesmente matar a quem não se deseja matar, até mesmo aqueles em que as lançaram. Quando nós olhamos para uma circunstância como a atual, nas condições em que nós vemos atualmente, nós muitas vezes podemos até imaginar de que o Covid-19 seja uma arma em que fora lançada pelos chineses. Mas se fosse o tal, você não estaria assistindo este vídeo. Quando nós olhamos para as pandemias em que já aconteceram sobre a face da Terra, nós podemos ver algumas delas. Por exemplo, podemos citar várias que causaram muitos estragos pelo mundo, como, por exemplo, a varíola, que matou cerca de 500 milhões de pessoas, sendo erradicada somente em 1980, conforme a Organização Mundial de Saúde. Podemos contar também com a cólera, em que matou muitos e milhares de pessoas. Podemos contar também com outras epidemias em que vieram a matar muita gente sobre a face da Terra. Aí nos surge uma pergunta crucial neste momento. Mas por que disso tudo? Qual o objetivo? O que podemos aprender com tudo isso? Isso pode vir da parte de Deus? Se vem da parte de Deus, onde está a misericórdia de Deus? Nós podemos fazer todas estas perguntas e talvez a gente não encontre a verdadeira resposta para tudo isso. Quando nós olhamos para uma pandemia, muitas vezes o temor em que vem é a questão de você não conseguir ter o controle sobre aquilo em que está invisivelmente matando. Mas qualquer doença infecciosa, qualquer doença capaz de tornar-se uma pandemia, uma epidemia e provocar a morte, muitas vezes está relacionada com a execução do julgamento divino. Pode observar, muitas pessoas colocam como sendo o Apocalipse, como sendo o fim dos tempos. Tenho certeza que na Idade Média, com a questão da peste bubônica, muitos também pensaram desta forma, de que estavam sendo julgados e condenados por Deus à morte e de que o Apocalipse se encontrava instaurado naquele momento. Mas como nós podemos julgar esta causa? Como nós podemos ver tudo isso? Nós temos ideia, nós temos assim uma visão clara em relação ao posicionamento de Deus para com tudo isso. Isso não quer dizer de que Deus sempre manda as pestes para provar o seu povo de que ele tem poder, ou para colocar o povo nos eixos para mostrar o seu poder. Mas tem muito a ver com o que nós olhamos e vemos hoje. O mundo em que se encontra hoje, ele se encontrava numa situação de libertinagem, de fazer o que quer, como quer, onde quer, da forma em que puder. Isso nos trouxe consequências gravíssimas. Mas pode vir algo assim por parte de Deus? Bem, lá em Números capítulo 14, versículo 10 a 23, nós temos algo bem interessante.
Lá nós vemos a história do povo de Israel ao voltarem os espias, depois de 40 dias estarem vigiando a terra, observando a terra, e viram que realmente era uma terra boa, que manava leite e mel. E ali eles, depois ao voltar, 10 daqueles espias simplesmente chegaram e colocaram de forma negativa para o povo a respeito daquilo em que espiaram a terra. Quando olharam para isso, uma das coisas em que aconteceu foi a revolta do povo contra a sua liderança imposta por Deus, uma liderança em que fora colocada por Deus ali, que era Moisés e Arão. Ali eles se levantaram para apedrejar a Moisés e a Arão, e quando foram para apedrejá-los, ali o Senhor colocou a sua mão poderosa e fez com que a sua glória fosse vista por todo o povo de Israel, protegendo a Moisés e a Arão. O Senhor mesmo chegou até Moisés e falou a ele: até quando esse povo estará me atentando? Até quando esse povo se recusará em crer em mim? Interessante é que ali o Senhor propôs a Moisés a seguinte condição: eu ferirei este povo com peste e farei de você, Moisés, uma nova nação. Isso nos faz provar de que as pestes vêm de Deus? Não. Isso nos faz provar de que Deus tem um propósito em tudo e de que o propósito dele se cumprirá, querendo ou não o ser humano, querendo ou não a pessoa. Ali o propósito de Deus ele deveria ser cumprido, mas cumprido com as pessoas certas, com o coração voltado ao Senhor, com as pessoas em que realmente estariam dispostos a fazer de acordo com aquilo em que o Senhor quer que seja feito, não de acordo com a mentalidade de cada um. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o quanto Deus se decepcionou com o seu povo, o quanto Deus se entristeceu e se enraiveceu com o seu povo, por ver de que o povo de Israel estava fazendo pouco caso daquilo em que o Senhor já tinha mostrado a eles. Ali Moisés intercede pelo povo ao Senhor e coloca ao Senhor: Senhor, o que os egípcios vão falar? O que os povos vão dizer? Aquele Deus poderoso em que libertou com mão forte da escravidão o seu povo, da escravidão dos egípcios, de repente agora leva-os até o deserto e faz-os morrer de peste. O que os povos irão dizer? E assim como Moisés pedira ao Senhor, assim fora feito, que o povo não fosse morto por peste, mas teve que andar. A cada dia em que andaram dentro lá espiando a terra do Senhor, tiveram que andar 1 ano para cada dia, completando 40 anos de deserto. E o Senhor prometeu que todos aqueles em que o afrontaram seriam destruídos e enterrados no deserto. Isso nos faz lembrar de que nós temos um propósito a ser cumprido sobre a face da terra. E quando este propósito não é cumprido para com aquilo em que o Senhor propôs, nós não faremos parte da terra prometida. Você quer fazer parte? Você quer fazer parte daquilo em que o Senhor propôs? Você está disposto a abrir mão do teu eu, do teu querer para fazer aquilo em que o Senhor quer? O Senhor queria com que o povo de Israel herdasse a terra prometida e fosse lá e tomasse a terra de seus inimigos, para que assim eles pudessem ter uma vida plena perante o Senhor e perante a terra em que fora prometida. Nós temos uma terra a ser prometida para nós. Nós temos uma terra em que mana leite e mel. Nós precisamos realmente arregaçar as mangas e fazer a vontade do Senhor para poder herdá-la. Do contrário, nós seremos mais ou mais pessoas em que serão enterradas no deserto por não cumprir a vontade do Senhor. Você está disposto a cumprir a vontade do Senhor? Pense nisso e reflita e leve em consideração tudo isso para que o Senhor possa realmente fazer parte da tua vida e você possa fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.